Certo, vou iniciar novamente. Ok. Então pode começar, fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Ayales e hoje irei apresentar o meu texto que eu fiquei responsável, que é o Das Caídas dos Tombos, a Agência, Força e Poder dos Encantados no Telecó de Codó, de Lior Cima Salles. Lior Cima Salles, ele é doutorando em pós-colonialismo e cidadania global pela Universidade de Coimbra, de Portugal. Ele é mestre em estudos comparados de literatura, arte e pensamento pela Universidade de Pompeu Fabra. Ele é formado em teoria crítica e estudos museológico pelo Programa de Estudos Independentes do Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. Ele é graduado em Direito com especialidade em Estado e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. E ele também investigador, colaborador do Grupo de Trabalho Policredos e do Laboratório de Estudos de Antropologia da Política da UFMA. Vamos lá, a introdução. O que é o Terecô? O Terecô, ele tem ali seu berço na região dos Cocais, especialmente em Codó, onde alguns estudos se dão ali sua matriz como sendo uma matriz Banto, com influência da G.G. Nagô, que foram introduzidos ali pelos escravizados que chegaram em Codó no século XVII, vindos do Congo, Angola e Senegal para trabalhar nas lavouras de algodão, e sua origem ela está restrita às comunidades remanescentes dos quilombos, principalmente ali em Santo Antônio dos Pretos e no quilombo São Joaquim de Alulu. Esse quilombo São Joaquim de Alulu, até então, as leituras que eu já tinha feito, ainda não tinha visto falar dele, não tinha esse conhecimento desse quilombo. E até então eu imaginava que o Terecô tinha apenas tido ali seu início no quilombo do São Antônio dos Pretos, mas após a leitura surgiu esse novo objeto, vamos dizer, objeto de estudo, que é esse quilombo, que hoje ele não se tem mais notícia. Tem lembrança de algumas pessoas sobre ele, mas ele não tem mais pessoas que moram lá. Embora o Terecô ele seja o nome mais comum dessa religião, ela também é conhecida por outros termos, como encantoria, tambor da mata, mata zombana, nagô, verequite, umbanda e macumba. Há também uma relação histórica e cosmológica, que ela é evidente, com ligação tanto com a pagelância como também com influências do tambor de mina, da umbanda e do candomblé. Os praticantes eles são chamados de terecozeiros, brincantes, mineiros, macumbeiros ou umbandistas. Aqui vamos lá. Os encantados e suas agências. Quem são os encantados? Essa religião ela gira em torno dos encantados, ou entidades que baixam, montam, sobem em cima ou encostam nos corpos dos brincantes. Esses encantados eles já foram humanos que se encantaram e não morreram, vamos dizer, morreram fisicamente, mas espiritualmente não morreram. E eles acabam participando ativamente do cotidiano dos brincantes, e eles se dividem em famílias, linhas e correntes. E a linha mais famosa de Codó, que é a linha da mata, que ela é chefiada por seu Légua Ferreira da Trindade, que é o
o mais famoso, que é o representante mais famoso, e o chefe da linha, onde os outros encantados chamam ele de pai. Os tambores. Os tambores, ele, no tericô, o tambor, ele não se refere apenas ao instrumento, mas aos acontecimentos em geral, em torno da religião. Ele faz parte de tudo. E com isso, as casas, as tendas ou o terreiro são chefiados por pais e mães de santo que realizam festas que podem durar ali de 1 a 7 dias. Se não me engano, ele diz que tem muito cigarro, ele também descreve que tem muito forró e aparelhagens de som. E também muito tambor. O ritmo predominante é o tambor da mata, que ele é um ritmo mais acelerado e intenso, como eu vou descrever mais à frente. Cair e tombo, conceitos de incorporação. A experiência de incorporação, ali é conhecido como cair. A incorporação, ela ocorre durante a baia, e a baia é aquele movimento circular no sentido anti-horário que os brincantes fazem, onde os médiuns eles ficam girando e entrando na corrente. E essa baia, quando eles estão ali girando, dependendo do ritmo, da velocidade, da intensidade do tambor, acabam por os encantados se fazem chegar. E quando esses encantados chegam, como eu posso dizer, esse processo da chegada dos encantados nos seus médiuns se caracteriza principalmente pela falta de ar que os médiuns passam a ter algumas vezes, a falta de ar, a sensação de dor de cabeça, a fraqueza, e também mal-estar. Eles causam mal-estar e fazendo com que tenha um pouco mais de demora desse encantado chegar. Cair versus firmeza. Na leitura, o Pai de Santo descreve que um corpo que cai, literalmente ele é visto como mal preparado, ainda não está preparado para receber a sua entidade, ainda está em processo de adaptação, e dependendo de onde esse médium esteja, se for uma casa diferente da sua, quando ele cai, é visto como vergonha para essa pessoa, especialmente se ele estiver sozinho, longe sem companheiros na sua própria casa, e às vezes ele fica lá sozinho. Aí quando ele cai, é visto por muitos por vergonha. No entanto, o cair, ele é visto, só voltando um pouquinho do cair, eu estava no terreiro da Manpiedade há uns dias atrás, e uma das visitantes que estavam lá, eu não sei se ela era brincante, eu não sei, eu estava só acompanhando, mas ela estava assim no campo, assim, perto de um santos. E quando o tambor começou a ficar mais pegado, ela começou a receber incorporação, só que ela estava sentada e ela não podia brincar porque ela estava com o pé cortado, ela não podia entrar na gira. E enquanto ela estava recebendo lá essa entidade, ela passava muito mal, botando a mão na cabeça, e ela falava algumas coisas, mas não podia entrar na gira. E dos encantados chegou perto dela, como não tinha ninguém todos da sua casa estavam na gira, então ela estava sozinha lá no canto, e acabou que ninguém ficou lá ao seu lado. E os encantados da casa da Mãe Piedade ficou perto, só que ele falou que ele não podia chegar perto dela, só que eu não entendi o motivo, ele só falou que ele não podia chegar perto dela, e isso ali me chamou a atenção de saber o porquê ele não poderia segurar ela. Eu até anotei que quando eu fui começar a fazer minhas entrevistas, eu perguntar o motivo
porque alguns encantados que não são... Acho que porque não era da casa ou da mesma linha dele, não sei. Tá essa dúvida em mim ainda, que eu iria perguntar mais à frente para a Mãe Piedade. Só que me chamou a atenção esse caso, e quando eu fui fazendo as leituras, eu fui... me relembrou desse fato. Voltando aqui. No entanto, o cair também é visto como parte fundamental do aprendizado do cavalo, ou médium, com sua entidade. Especialmente nas sessões internas da casa, que é onde essas sessões internas é onde os médios eles são preparados para... São um momento de desenvolvimento, onde os médios são preparados para receber ali sua entidade com mais firmeza, sem precisar cair. Também é descrito no texto que a pessoa que cumpre com suas obrigações, suas obrigações e cuida bem das suas entidades, ela não cai, porque ela se confirma, porque ela é vista para a entidade como uma pessoa que cuida bem dela. Então, a entidade não vem com muita... não demonstra essa força toda quando ela chega. Também a força do tambor pode afetar, não somente quem está na gíria, como eu vou falar também mais à frente. Falar aqui sobre o tambor da maresia. O tombo da maresia. O tombo da maresia, ele é descrito como a força que o encantado toma um corpo. Ele é um movimento categórico e incisivo que delimita uma involuntariedade onde a pessoa deixa de ser dona de si e passa a ser tomada por outro, ou seja, quando a pessoa recebe a entidade, ela deixa de ser ela e começa os trejeitos da entidade que ela recebeu. Aqui é a dinâmica do tambor da mata, a força do tambor. A força do tambor, ela é descrita no texto como podendo ser fraca, murcha, fria, abafada, ou então ao contrário, ela pode ser arrochada, pode ser pegada e quente. Muito dessa força do tambor se dá pelo ritual que eles fazem da esquerda do tambor, que é para deixar o couro mais esticado, para deixar o som mais nítido, mais cadenciado. E também essa força do tambor ela é influenciada por fatores como obrigações, relações que os pais e mães de santos com seus encantados, e também o preparo que os avatazeiros fazem antes do tambor. O que eles fazem anterior ao tambor influencia muito também na força que será que o tambor transmite. E também essa força, ela também influencia na chegada dos encantados. Ela também influencia. O ritmo da mata. O ritmo da mata ele é predominante nos terreiros. O codó ele é o carro-chefe. Ele se diferencia do tambor de mina por ser um ritmo mais acelerado. Ele é mais corrido, ele é mais rápido. E sua intensidade ela é notada principalmente na forma que os encantados chegam. Às vezes, quando está muito, não posso dizer, está mais lento, eles não, raramente eles descem. Mas quando o tambor fica mais arrochado, fica mais rápido, eles começam a descer. Tem até uma frase que ele usa no texto, que o tambor que pega é o tambor... O tambor que pega é o tambor pegado, se não estou enganado com a frase. Vou tirar minha dúvida não falar errado. Eu acho que era essa mesma frase. A força e a agência para os de fora. Os de fora, às vezes também eles acabam por receber esses encantados. E vem de forma de por
incorporação involuntária de curiosos. Por todos estar sujeito ali ao ritmo do pericô, que é um ritmo mais acelerado, acaba por afetar quem está de fora da gira. A força do tambor acaba por também, às vezes, puxar a pessoa que está de fora, por ver aquele ritmo mais forte, acabam por também entrar na gira. E muitas das vezes, só uma apresentação aqui, já eu respondo, senhor. Esperei só um minutinho, gente, tive um contratempo. Desculpa, gente, teve um pequeno contratempo aqui. Voltando aqui, eu estava na sugestão, na incorporação voluntária, isso. A força do tambor, ela sujeita o corpo mesmo à distância, desperta, ela leva a pessoa até a gira, mesmo ele não sendo muitas das vezes brincante, mas aquele ritmo acaba por, às vezes, puxar a pessoa para a roda também. E ele cita no texto que quando essa irradiação vem, como eu posso dizer, é recomendável que a pessoa entre na gira, que é ou para o encantado descer, ou então para aquela irradiação diminuir e a pessoa voltar a ficar tranquila novamente. O puxar do encantado, que foi outra coisa que me chamou muita atenção do puxar, que eu não sabia também desse termo, onde ele descreve que os encantados eles puxam eles puxam outras entidades as entidades das pessoas ao fazer gestos, que geralmente é o gesto de abraçar, sopros nas costas e contatos com adereços da pessoa. Isso faz com que puxem os encantados dessa pessoa. Isso pode ocorrer geralmente porque eles são da mesma corrente, ou então porque o encantado ele gosta da entidade da pessoa, então ele puxa ele para brincar junto com ele. Caso de conflitos e agentes desencantados. Ele também descreve ele também descreve no texto alguns conflitos que tem. Ele cita aqui um que esteve na passeata do festeiro de Iemanjá, onde eles estavam na passeata e um grupo de crentes, de evangélicos, começaram a fazer orações com a palma da mão erguida e jogando sal em quem passava na passeata. E nisso, nessa roda desses evangélicos, tinha um adolescente um envelhecido que não tinha mais de 15 anos. Um pouco mais de 15 anos. E nisso, desce um encantado nesse adolescente no meio da roda e ele começa a dançar. Muitos que estavam lá, outros encantados falavam que foi uma pombagira que desceu nele. E nisso que ele começou a dançar, muitos dos evangélicos que estavam lá começaram a tentar segurar ele, só que não tinham forças para segurá-lo. Ou seja, ele era mais forte que eles e começou a dançar. E os brincantes que estavam ali na passeata entenderam isso como uma resposta
do encantado as provocações que eles estavam fazendo, jogando sal grosso neles. Então, essa entidade veio ali para mostrar para eles que com isso, com as entidades não se brinca. Então, ele mostrou para eles que não podia brincar com eles, fazia o que eles estavam fazendo, jogando sal grosso neles. E a entidade só saiu desse menino depois que a passeata passou. Então, antes da passeata passar, ele ficou girando lá até quando a passeata passou. Quando a passeata passou, a entidade subiu. E também ele relata também outro caso, que é onde o pai de Santos é da Baixada. Ele relata que a sua entidade foi avisada que durante seu festejo, 2 homens iriam vir para bagunçar a sua festa. E nisso ele avisa, e no dia da sua festa ele coloca os seguranças e deixa os seguranças sobre avisos. Deu as características de quem poderia chegar e falou que esses 2 homens iriam vir para acabar com a sua festa e eles estariam fumando com cigarros na boca. Ele deu essa instrução para o segurança não deixar ninguém que estivesse fumando entrar na sua festa. E nisso, os 2 homens chegaram, e quando eles chegaram, eles queriam entrar no cima de tudo, só que eles estavam com cigarro na boca. E nisso, eles pedem para chamar o dono da casa. Aí o dono da casa chega e perguntar o que eles queriam. Eles falaram que queriam entrar e tal. Só que ele disse que só poderiam entrar se largassem os cigarros e entregassem as armas que estavam em suas posses. E nisso, eles deixaram as suas armas lá fora e, além de entrarem, ainda participaram da obrigação. Eles foram lá para bagunçar e acabaram por participar da obrigação até o amanhecer, onde ele descreve que, quando eles falaram assim, que ele falou: pegue essas maracas para vocês participar da minha obrigação. E foi isso. Eles foram a noite toda sendo maraqueiros para ele. Ou seja, eles foram ali para bagunçar a festa, mas ao chegar lá, a força e a entidade mostrou para eles quem é que mandava lá na sua casa e fez com que eles passassem a noite toda participando do festejo. Tem outra coisa que me chamou bastante atenção, que é a política dos despistes, que era a perseguição e resistência do passado, onde, como todo mundo sabe, Codó tinha um pouco de resistência ao terecô, e muitas das vezes esse tambor tinha que ser batido na mata. E esses tambores escondidos, ele relata lá no texto lá que ele foi especialmente em 1930 e 1940, onde era realmente proibido ter o terecô na cidade de Codó. E esse período ele é marcado pela perseguição da polícia aos terecozeiros pelas autoridades não aceitar aquela prática dentro da cidade. E ele descreve algumas táticas de encobrimento, que para fugir dessa violência, eles criaram parte de despistes, onde os encantados eles faziam com que os policiais se perdessem na mata. Eles ouviam o som do tambor, só que eles ficavam desnorteados. Eles ouviam o toque em um lugar, chegavam lá, não era, já era em outro. Eles meio que ficaram desnorteados, não sabiam certo aonde era. A mata ajudava a despistar eles. Eles raramente encontravam. Só encontravam mesmo quando os encantados aceitavam que eles encontravam. Tem até um relato mais na frente do tenente Vitorino, que em uma dessas incursões à procura, os encantados deixam ele achar que era para ele poder, mas eu vou falar mais na frente sobre isso. Eles falam sobre o fechamento dos caminhos, onde os caminhos eram fechados por rezas, e essas rezas ajudavam a mata a se cobrir. Os caminhos se fechavam com espinhos, para dificultar ainda mais a entrada desses policiais.
também eles utilizavam a prática de benzer pano preto, que era usado principalmente pelos pais e mães de santos, que ao benzer esse pano preto e deixar pendurado em alguma área, acabava por não despistar a polícia. E essa prática, ela demonstra uma gestão estratégica do local onde eles escolhiam para dar mata, esse local específico da mata onde eles escolhiam para tocar seu tambor. Era um espaço que eles entravam, só que quem não era convidado por eles não conseguia também entrar, ficava ali rodando sem saber aonde estava indo. E aqui é o tombo de Vitorino. E outra coisa que me chamou bastante atenção é que eu também não conhecia a história do Tenente Vitorino. Só que quando eu comecei a fazer a leitura, eu ouvi o ponto, e quando eu ouvi o ponto, só que eu não sabia que se tratava desse Vitorino. Que ele é descrito como um homem muito mau que batia em telecozeiros. Ele era mau e transmitia essa maldade para os brincantes. O Tenente Vitorino, ele foi um policial militar dos anos entre 1930 e 1940. Ele é lembrado como um homem muito mau que batia em macumbeiro. E ele é um marco temporal na memória do Telecô de Codó. Como eu tinha falado antes, né, que eles fechavam as matas para que a polícia não encontrasse o tambor. Só que em uma desses tambores, em São João dos Pretos, ele descreve que essa história é contada e onde os encantados decidiram deixar ele entrar e era para ele encontrar o tambor. E quando ele encontra o tambor, descreve que ele já chega lá no tambor com duas entidades ao seu lado e já com cola e maneiro. E quando ele chega, ele já é automaticamente preparado do cola e maneiro, onde ele já entra na gira. E é onde surge aqui um ponto, que é o Baiador, Tenente Vitorino, que acabar com o Telecô. E esse ponto eu tinha ouvido dias atrás, na tenda da Mãe Piedade. Só que quando eu não tinha essa noção do porquê aquele ponto. E quando eu comecei a ler, na mesma da hora, veio a lembrança desse ponto. Aí eu fui entender, agora está explicado por que eles cantaram ele tem esse ponto. E esse ponto é uma lembrança, é uma memória de uma época que não podia ter o Telecô em Codó, não podia ter o Telecô na cidade, por motivo da polícia. Então, eles retrataram esse período histórico em um ponto onde relata que o Tenente Vitorino, ele sempre queria acabar com o Telecô. Aí ele foi incorporado por Cola e Maneiro e entrou na gira Baiano Telecô. E ali foi a noite toda. Ele participou da gira a noite toda. E após essa incorporação, ele foi também baiando até a delegacia, mesmo incorporado com o Maneiro em sua toa. Foi baiando até a delegacia, entrou na viatura e chegou lá, continuou baiando até o amanhecer. E alguma dessas experiências, não foi uma experiência única de ter acontecido isso com o Tenente Vitorino. Outras relata também no texto que em outros momentos ele também ia acabar com o Telecô e acabava recebendo o encantado e baiava a noite toda. E em decorrência muito disso, ele dessa experiência, dessa vivência que ele teve com outros, com essa recorrência dele ia acabar com o Telecô e acabar recebendo a entidade, meio que fez com que ele desse uma amenizada nessa maldade que ele tinha, nessa pretensão de sempre acabar com o Telecô. E posso dizer que foi a revolução para o Telecô ser mais liberto,
de ser praticado dentro da cidade. A partir dessas ocorrências do Neto Vitorino, acabou que ele se tornou um pessoal que foi um marco que fez com que... Foi uma revolução, então, digamos assim, foi uma revolução para o Pericô ser tocado na cidade. Essa assimilação mostra que o corpo do Vitorino foi capturado, apossado e tomado, e simboliza o fracasso do poder repressivo do Estado frente à agência de força da encantaria. Ou seja, esse ocorrido com o Tenente Vitorino mostra que o Estado sucumbe e acaba por, mesmo sendo muito mal, tendo toda a sua força, mas quando chegava lá ele sucumbia e acabava por dançar. E o ato dessa força fez com que o poder fez com que fosse mais aceito. Assim, e mesmo hoje, a gente percebe que hoje ainda alguns terreiros são no fundo das casas, que é para não posso dizer, para meio que não ser tão repreendido, mas visto o que era antes, que eles apanhavam, não aceitavam, já mesmo com todas essas questões, ainda hoje já é mais eu posso dizer, já é mais abrangente esse tambor dentro dos centros da cidade. Obrigado pela atenção de todos. Esse foi o que eu entendi dessa leitura que eu fiz aqui desse texto. Muito obrigada, Alisson. Foi ótima a apresentação. Tá ouvindo?